como que é essa estrutura dos Shriners? Por exemplo, tem graus dentro dos Shriners? Como que é dividido, enfim. Para quem desconhece totalmente o assunto, que é o meu caso, queria que o irmão explicasse um pouquinho essa estrutura interna, digamos assim. É uma grande dúvida de todos os irmãos, porque quando o irmão inicia, né, ele já chega e fala assim: pô, quando que eu posso começar? Ou quando que se reúne? Onde nós vamos? O que nós fazemos? Enfim, no Shrine não existe nenhum grau, não existe. Os nossos encontros são nos nossos eventos. Nós temos uma reunião mensal que às vezes ela é feita presencial ou às vezes ela é feita virtual, por causa da distância da nossa jurisdição, né? Então nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, imagina uma pessoa de Presidente Prudente, nós temos um clube lá, vir para São Paulo é inviável para uma reunião. Então a gente faz as reuniões virtuais. E nessas reuniões a gente apresenta todo o nosso planejamento, que é prestação de contas, né? Tudo que entrou, tudo que saiu, é tudo organizadinho. Nós temos um tesoureiro que acho que é o cara mais chato no bom sentido, né? Que eu já conheci na vida, né? O pessoal costuma dizer que o Idelson, ele quando põe a roupa para lavar, ele dobra, de tão organizado que ele é, né? E ele é o nosso tesoureiro. Então ele presta conta de tudo, cada centavo que entra, todo mundo tem acesso. Quem faz parte do Shrine tem lá o nosso site, ele entra lá, ele vai ver tudo que entrou, tudo que saiu, e esse dinheiro todo mantém toda a nossa estrutura. Então não existe nenhum grau, não existe. Você entra e participa das reuniões e cada um vai dando as suas ideias de acordo com as nossas necessidades. E agora existe uma diretoria. Essa diretoria são 5 cargos, né? E além do secretário e do tesoureiro, que são por indicação, os 5 cargos são eletivos, né? Então, a eleição sempre é no último cargo. Então, você tem o potentado, aí você tem os outros 4 cargos, né? E quando o potentado sai, que é o primeiro aqui, todo mundo sobe uma escadinha. Então, quem é o vice vai para o potentado e assim sucessivamente. E aí abre uma vaga no primeiro aqui embaixo. E aí é feito uma eleição, todos os nobres votam, qualquer irmão que faz parte do AUAL, ele pode ser um candidato, desde que ele queira, ele pode se candidatar. No dia da eleição, ele vai lá, fala a proposta dele, e os irmãos votam, né, para que ele seja eleito. E aí, a partir desse momento, ele faz parte do divã, que é esse que está aqui no nosso chapeuzinho, né? O chapeuzinho nosso a gente chama de Fez, né, em homenagem à cidade Fez da Turquia. E aqui é o nome do templo, e esse aqui é o nosso símbolo, né? E aqui vem a identificação do cargo. Então, todos que fazem parte do divã têm a identificação, e aí ele vai subindo na linha sucessória até atingir o grau de potentado. Então, por exemplo, eu sou guia oriental, eu entrei o ano passado. Então, em 2027, eu já sei que eu serei o potentado. Então, eu já estou me preparando para ser o presidente do Amal Shrine no Brasil, né? Então é um serviço muito complicado, árduo, porque imagina só a responsabilidade de carregar tudo isso que representa o Shrine, né? Não é fácil, não é fácil. Resumindo, é uma eleição que deixa o cara amarrado por 5 mandatos. Exatamente. Então a pessoa, quando entra, ela tem que estar bem ciente, porque o nosso trabalho é voluntário. Claro. Ninguém ganha um centavo para fazer nada aqui, né? Todo mundo que trabalha lá, nós temos o nosso escritório ali no Brooklyn, todos os dias nós temos 2 irmãos que são incansáveis, que um é o Alexandre Barros, praticamente o nosso primeiro potentado, a minha inspiração de ser Shrine foi nele, né? O Alexandre foi tudo que a gente tem hoje, começou com ele, né? E ele é o nosso secretário e o Idelson é o nosso tesoureiro. Todos os dias eles estão lá, das 8 até sabe Deus que hora, eles ficam lá trabalhando gratuitamente, sem ganhar um centavo, se doando, né? Porque existem 3 formas de você doar.
né? Uma é o dinheiro, que é importantíssimo. Sem o dinheiro a gente não faz nada. Outra é o seu tempo, que também é importante, porque se você não tiver ninguém se dedicando, a roda não gira. E a outra é seu talento. Cada um doa, médicos, né, que doam. O Idelson, que tem a especialidade de tesouraria, ele ajuda, apesar de ele ser engenheiro, mas ele conhece bastante. E aí tem outros, né, que doam de outras formas para ajudar a nossa causa, né? Perfeito. Aqui o Maílson mandou uma pergunta, que inclusive eu já vou aproveitar ela para encaminhar aqui a nossa próxima pergunta aqui do roteiro. Ele colocou: além da estrutura, seria legal falar da ritualística. E é justamente nessa seara aí que eu queria ver com o irmão. O que o irmão pode nos falar dessa ritualística, né? Como que funciona? Tem, não tem? É inspirado também lá no Oriente Médio? Como que é essa parte? Sim, sim. Nós temos uma ritualística, né? O nosso ritual é bem simples, né? A nossa ritualística acontece só na iniciação. Então, quando um maçom é iniciado, existe toda uma ritualística, como se estivesse fazendo uma viagem no deserto, né? Então, tem toda uma cerimônia de iniciação e é feita dentro de um templo, né? E essa ritualística é a única vez que tem essa ritualística na iniciação. Depois, nos nossos encontros, existe uma parte secreta nessa ritualística, onde a gente tem sinais e palavras. Existe, né? Como faz parte da maçonaria, né? Criaram também dentro do Shrine, e é só para quem é um Shrine que ele recebe. E essa identificação só é feita quando ele vai nas nossas reuniões, que ele adentra no templo. Por exemplo, se ele chega no templo, que ele não é conhecido, quem é esse? Ele fala que é um Shrine, mas ninguém conhece ele. Então ele é meio que obrigado, entre aspas, né, a passar a palavra para ele poder adentrar dentro do templo e participar da reunião. Então, basicamente isso. Fora isso, não existe nenhuma outra ritualística. Não existe outro ritual. Os nossos rituais são formados dos aparelhos ortopédicos das nossas crianças, né? Que a gente, cada vez que uma criança tira um aparelho ortopédico, esse é o nosso ritual, esse é a nossa, né? Então, basicamente é isso. Não existe nenhum. E os nossos encontros são, porque nós temos grupos, né, onde a gente participa, então todos os eventos são colocados lá, né? Então, quem é Shrine, ele está dentro de um grupo e é divulgado. Então, vai ter um evento, aí todo mundo vai para esse evento. E é lá que nós nos encontramos. E na nossa reunião mensal é onde a gente define o planejamento do mês seguinte, né? Perfeito. E o que a gente fez e o que a gente vai fazer, né? É mais ou menos isso.